Joga muito. Pra pé reto, joga muito. Creo que si logramos consolidar el ADN de este grupo de jugadores jugando de esta forma, seguramente seremos felices. Más allá de algún juego para ganar, otro no, pero si encontramos que esto sea en nuestro ADN, seguramente vamos a disfrutar mucho más de lo que vamos a sufrir. Pai nosso que está nos céus. De novo tomar gol do Gabigol. Ainda olhei na cara dele hoje e disse, hoje não tem gol do Gabigol, mas não contava. É Domingão! Do Coisa Ruim! O Coisa Ruim é brabo! E o Gabigol é gostoso demais! Fala, nação rubro-negra, bom dia. Investimento multimilionário para o CT Ninho do Urubu ficar cada vez melhor. Em relação a Flamengo versus Grêmio, teve narração ali que fez o Gabigol até ligar para o narrador. Renato Portaluppi está em choque. Flamengo amassou, fez barba, cabelo e bigode contra o Grêmio na própria casa deles. E agora bota um pé na final da Copa do Brasil. Falando sobre Jean Lucas vendido pelo Flamengo pro Fortaleza, e é o que eu digo, a base nunca nos decepciona. O Flamengo meteu 4-1 no Atlético Paranaense e pela sexta vez seguida chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Essas e outras vocês encontram agora na Flash TV, mas antes disso, por favor, compartilhe esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E apenas uma curiosidade, uma curtinha aqui, o Gabigol, após a partida, ligou para o Rômulo Mendonça, narrador do Prime Video, que fez uma narração assim bem curiosa sobre o Gabigol, né? Já não é a primeira vez que o Flamengo faz um gol e ele começa a falar frases ali de efeito, né? O malvadão voltou, o coisa ruim, o terror dos outros times. E aí, mais uma vez ele chama o Gabigol de gostoso. Tá muito gostoso o Gabigol, galera. É muito curiosa essa situação, mas o narrador fala isso porque teve uma vez que o Gabigol foi dar entrevista e falou, ó, pergunta lá em casa se eu não tô gostoso. Eu tô gostoso, sou muito gostoso. E aí o narrador pegou esse gancho e hoje em dia ele viraliza, né? Quando sai gol do Gabigol e ele tá narrando, porque ele manda frases ali bem peculiares. O Gabigol viu isso, achou bem engraçado, ligou pro narrador que ficou surpreso com a ligação do Gabigol, mas gostou bastante. Gabigol elogiou a narração, né? Muita gente se perguntando se ele ligou para pedir pro cara parar de chamar ele de gostoso, mas não foi isso não. Ele foi parabenizar ali o narrador, o Rômulo Mendonça narra de uma maneira bem descontraída, né? Cada torcedor gosta de ouvir o jogo de uma maneira. Tem gente que gosta mais do lado humorístico, tem gente que gosta mais do lado ali profissional, tem gente que gosta de narradores que gritam mais, que se empolgam mais. E esse narrador é bem peculiar com essas frases de efeito. Achei muito engraçado. Se vocês não viram o vídeo, vejam o vídeo porque tá de rachar o bico essa narração do gol do Gabigol contra o Grêmio. E nação, como é bom a gente ver o Ninho do Urubu do jeito que ele tá hoje em dia, né? Pra quem lembra lá da época dos tijolinhos do Ninho, que era da época da Patrícia Amorim, que os torcedores compravam o tijolinho para ajudar na construção do CT, ver o CT como está hoje em dia dá orgulho na nação rubro-negra. Com certeza todos os nossos torcedores, eles ficam de peito ali estufado falando sobre o Ninho do Urubu, que para mim, como eu já falei outras vezes aqui nos vídeos, para mim é fundamental o time ter um CT de qualidade para almejar títulos em sequência. E é isso que vem acontecendo com o time do Flamengo. O Flamengo conseguiu ali uma estrutura espetacular no Ninho do Urubu e está ampliando os campos de futebol. Está ali, o Flamengo hoje em dia tem 5 campos de futebol, vai aumentar o número de campos de futebol e o Flamengo negocia a compra de um sítio que fica ao lado do Ninho do Urubu. O sítio tem em torno de 14 mil metros quadrados e o Flamengo negocia a compra desse sítio por mais ou menos 10 milhões de reais. A matéria saiu ali no Globoesporte.com e ainda dá conta que a TIM vai fazer um investimento perante uma lei que existe no governo para poder, uma lei de incentivo ao esporte, né? Para poder aportar em torno de 2 milhões de reais para conseguir aumentar o número de campos de futebol. E o Flamengo conseguindo a compra desse sítio, o Flamengo amplia ainda mais a sua estrutura. É um sítio que geralmente é usado para fazer churrascos de confraternização de funcionários ali do Ninho do Urubu. E é um sítio que já tem uma estrutura pré-montada. A gente não sabe o objetivo do Flamengo em comprar esse sítio, se vai derrubar as coisas ou se vai continuar usando a estrutura.
Mas a verdade é a seguinte, quanto maior o nosso centro de treinamento, mais a gente pode cuidar melhor da nossa base. Porque o time profissional já tem um módulo espetacular, a altura ali de um hotel de 5 estrelas, com a qualidade, melhor dizendo, de um hotel de 5 estrelas. E eu sempre falei, né, o São Paulo tem uma estrutura muito grande. Eu vi aí em 90 e pouco lá, acho que é CT da Cutia, CT Cutia lá, que é do São Paulo, que é um CT muito bem feito. E o São Paulo ganhou vários títulos em sequência. E eu ficava ali invejando, né, de uma forma positiva, eu falava, pô, o Flamengo tem que ter um centro de treinamento de primeiro mundo. E hoje em dia o Flamengo tem, e isso tem ajudado muito o time rubro-negro a conquistar títulos e se preparar cada vez melhor para os campeonatos. É isso, nação. Gostaram dessa notícia da ampliação do Ninho do Urubu? 2 milhões investido, mas em torno ali de 10 milhões de reais para poder comprar o sítio que o Flamengo está negociando. Então, no total, daria ali em torno de 12 milhões de reais de investimento que a gente tem um retorno muito grande no time profissional e também da base. Agora falando sobre essa partida contra o Grêmio, né? Renato Gaúcho está em choque, mas pelo menos ele não colocou na conta da arbitragem desse jogo que o Flamengo engoliu o Grêmio na própria arena do Grêmio, né? Porque muitos jogadores do Grêmio estão reclamando, mas o cartão vermelho do Kahneman, mas o jogador do Flamengo merecia também. Pelo amor de Deus, pô. Se a gente parar para ver a entrada do Kahneman, sim, essa mereceu o cartão vermelho. A entrada do jogador do Flamengo, se eu não me engano foi o Everton Ribeiro, não mereceu o cartão vermelho. Então tem que parar de chororô, tem que admitir que o seu time jogou mal e foi isso que fez o Renato Gaúcho. Ele não botou panos quentes, ele falou, eu vi a jogada, não teve nenhum erro de arbitragem, o Flamengo foi superior ao Grêmio. A gente, né, até falei com meu filho, quando a gente vê ali os jogadores que vão entrar no Flamengo, é coisa de doido, cara. É coisa de doido. Pedro, Alan, entre outros jogadores ali, entra o Cebolinha, né? Quando entram ali, são jogadores a nível de seleção. O Flamengo tem elenco e é disso que precisa um time para ir bem em todas as frentes, como está fazendo o Flamengo. Menos no Campeonato Brasileiro, né? Mas houve uma promessa aí do Landim de pagar um bicho maior para os jogadores até mesmo do que a premiação do Brasileiro. E isso é para mexer ali com os jogadores e ver se os jogadores se entregam mais nas partidas do Brasileirão, né? Porque contra o América Mineiro a gente viu um time e contra o Grêmio a gente viu outro. Mas tirando essa parte, estou muito, muito feliz com essa partida. Infelizmente, Gabigol perdeu mais um gol de pênalti. Né? Perdeu mais um pênalti ali e aí não conseguiu converter em gol, sendo que depois ele se redimiu, porque se ele mete o pé na bola ali no segundo gol, provavelmente o juiz iria dar impedimento, como deu, né? O Bandeirinha deu um impedimento assim absurdo no lance, que ele não estava impedido, e aí a gente se pergunta, o VAR serve para quê? Se o lance era duvidoso, por que o Bandeirinha levantou a bandeira? Por que ele não deixou o lance correr? Como acontece em vários lances, até mesmo mais escancarados como esse do Gabigol. Tem lance que o jogador está 1 metro na frente, o Bandeirinha deixa correr, e nesse ele não deixou. Então, apesar dessa situação, o Flamengo conseguiu ali a vitória, conseguiu uma boa vantagem e calou os gremistas na Arena do Grêmio. E o maior destaque realmente desse jogo foi o Farid, comentarista do Grêmio. Ele deu um show à parte, ficou vermelho igual um camarão, falou que ia vencer, que ia amassar o Flamengo, pediu para a torcida cantar aí no final do jogo. Ele só reclamava, xingava e gritava. Então, estou muito contente, o Flamengo deu um grande passo para conseguir ir para a final da Copa do Brasil, mas aqui no Maracanã temos que ter toda a humildade do mundo para a gente não ser surpreendido, porque futebol, vocês sabem, é uma caixinha de surpresa. Nação rubro-negra, Lohan acabou com a partida entre Flamengo versus Atlético Paranaense, mais uma vez foi muito bem, e o Flamengo, pela 6ª vez consecutiva, conseguiu se classificar para a semifinal do Brasileirão Sub-20. O Flamengo tinha perdido o primeiro jogo por 2-1 lá no Sul para o Atlético Paranaense. Mas aqui em Volta Redonda, o Flamengo nos primeiros 11 minutos já conseguiu fazer 2 gols. O primeiro foi do Ayrton e o segundo foi do Lohan. Uma linda jogada que ele conseguiu finalizar bem para o gol e colocou o Flamengo com a vantagem ali de 2-0. Né? O primeiro jogo tinha sido 2-1, então o Flamengo naquela altura estaria se classificando. Sendo que no final do primeiro tempo, o Flamengo acabou tomando um gol. A partida ficou ali complicada. Pedrinho fez um gol no segundo tempo e já nos acréscimos, para fechar o caixão, o Peterson finalizou ali 4-1 para o time rubro-negro e classificado. Lohan é um jogador que eu gosto de destacar, porque ele tem uma qualidade técnica diferenciada para a idade dele.
Ano passado a gente viu atuações ali excelentes do Lohan e esse ano a gente continua vendo essas atuações no time da base. Em breve, com certeza, ele vai ter mais oportunidades no time profissional, mas para achar uma brecha ali no time profissional do Flamengo no meio-campo é bem complicado, né? Mas o Flamengo faz o correto com os jogadores da base. Ele molda o jogador para jogar no profissional ou para ser emprestado ou vendido. E é isso que eu acredito que vai acontecer com o Lohan. Ele conseguiu uma chance no time profissional. A gente já tem ali o Vitor Hugo, que veio da base, está indo muito bem. O Wesley está indo muito bem. Muita gente criticava o Wesley, mas eu falava, gente, ele está pulando etapas. E hoje em dia a gente vê o Wesley muito bem. Foi dos pés dele ali que começou a jogada para o primeiro gol do Flamengo contra o Grêmio, na arena do Grêmio, que é bem difícil ganhar lá. E a gente tem também o Matheus Cunha, que está saindo ali, um goleiro espetacular, um goleiro que tem estrela, não é um goleiro chama-gol, então eu fico muito feliz, a base nunca nos decepciona e agora a gente vai enfrentar o Santos na semifinal do Brasileirão 2023. E o Rian Lucas, jogador da base, jogador que meu pai acompanhava, ele foi vendido pro Fortaleza. Tá? Os valores ainda não foram divulgados, é apenas uma curtinha aqui para vocês ficarem sabendo, mas o Rian Lucas, que é um atacante, que sempre se destacou na base, apesar da gente ter outros jogadores também, ele sempre se destacou, só que é numa época ali também que o Muniz disputava vaga com ele. O Muniz é um jogador assim espetacular para a idade que ele tem, vem mandando muito bem e ele ficou um pouco escanteado na base. Aí o Flamengo foi e vendeu ele para o Fortaleza, valores não divulgados, em breve a gente deve saber dos valores, mas apenas uma curtinha aqui para falar mais uma vez da nossa base que nunca nos decepciona.